vai falar sobre estudo de recorrência lineares e ladrilhamento. Bom, boa tarde. Como já disse, sou Glauber, aluno do ITA, orientado pelo professor Robson Silva, da Unifesp, e vou apresentar para vocês o meu trabalho, que se refere a um estudo sobre recorrências lineares e a uma interpretação para essas recorrências lineares por meio de ladrilhamentos, que seria utilizando argumentos de contagem, de análise combinatória. Bom, inicialmente vou introduzir o assunto e apresentar uma motivação para eu ter estudado esse assunto. Em seguida, apresentar os principais resultados que foram obtidos durante o estudo. Concluir sobre o estudo que foi realizado, apresentar os possíveis próximos passos que podem ser seguidos durante esse trabalho e a referência bibliográfica utilizada. Bom, para introduzir o assunto, começamos com um estudo de recorrências lineares por meio de ladrilhamentos. As principais recorrências lineares que eu estudei durante o meu trabalho são os números de Fibonacci, os números de Lucas e também as sequências de convergentes de frações contínuas. Os números de Fibonacci eles apresentam uma importante relevância histórica, porque eles eram considerados importantes, porque eles tinham relações com o crescimento de uma população ideal de coelhos, por exemplo. Os números de Lucas são números que obedecem à mesma relação de recorrência que os números de Fibonacci, que também tem uma relevância no estudo. E as sequências de convergentes de frações contínuas são importantes porque elas se referem a excelentes aproximações para números irracionais. São frações que a gente consegue com pequenos denominadores e que a gente pode aproximar de uma ótima forma para números irracionais. Em seguida, eu vou apresentar algumas técnicas que podem ser utilizadas por meio de ladrilhamentos para demonstrar identidades envolvendo as recorrências lineares e esses termos de recorrências lineares, incluindo teoremas com essas recorrências. Podemos também atacar muitos problemas em aberto que não possuem demonstração ainda por meio de ladrilhamentos, que foi o que mais motivou a estudar esse assunto. E também é algo novo e bastante acessível a um aluno de graduação, já que utilizamos apenas argumentos de contagem, sendo que contar é uma das coisas que primeiramente aprendemos a fazer em nossas vidas. Bom, eu falei sobre ladrilhamentos, mas o que seriam ladrilhamentos? Ladrilhamentos se referem a tabuleiros que podem ser preenchidos com peças utilizando que possuem um determinado padrão. Por exemplo, aqui temos tabuleiros de tamanho N, que são retos, e que nós podemos preencher usando quadrados e dominós. Os quadrados vão ser indicados pela cor amarela e são peças que cobrem apenas uma casa, enquanto os dominós são peças que cobrem duas casas consecutivas e são indicadas pela cor azul. Mas poderíamos utilizar peças de tamanhos maiores, por exemplo. Bom, o primeiro grande resultado obtido se refere ao estudo dos números de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é formada por aquela relação de recorrência, em que o enésimo número depende da soma dos dois anteriores, e que aqui apresentamos alguns dos termos iniciais dessa recorrência. E essa recorrência ela pode ser interpretada por meio de ladrilhamentos da seguinte forma. Nós vamos pensar em ladrilhamentos de tamanho N, tabuleiros de tamanho N, retos, que podem ser cobertos com quadrados e dominós. A gente vai pensar em todas as possibilidades que podemos cobrir esses tabuleiros de tamanho N utilizando quadrados e dominós, todas as ordens possíveis. Primeiramente, vamos chamar essa sequência por F minúsculo. E vamos mostrar aqui a relação entre a sequência dos ladrilhamentos de tamanho N, que podemos cobrir utilizando os quadrados e dominós, e os termos da sequência de Fibonacci. Nós podemos pensar, a última peça que cobre o tabuleiro de tamanho N, ele vai estar na casa N. Essa peça pode ser um quadrado ou um dominó. Se ela for um dominó, então o dominó vai estar cobrindo as peças as casas N e N-1. E essas duas casas estariam determinadas. Então a gente poderia retirar essa peça, que a gente obteria um tabuleiro de tamanho N-2 totalmente indeterminado. Nesse caso, se a gente for olhar na relação de recorrência, o termo Fn vai depender do termo Fn-2, que seria nos casos em que o tabuleiro de tamanho N termina com dominó. Porque seria um tabuleiro de tamanho N-2 totalmente indeterminado. Só que se a última peça fosse um quadrado ao invés de um dominó, a gente poderia retirar esse quadrado e aí a gente obteria um tabuleiro de tamanho N-1 completamente indeterminado, de onde surge o termo Fn-1 na relação de recorrência.
Então, a gente pode observar aqui que a relação de recorrência que é satisfeita pelos tabuleiros de tamanho n que podem ser cobertos com quadrados e dominós é a mesma relação de recorrência para a sequência de Fibonacci. Só que os termos iniciais são ligeiramente diferentes. Se a gente for pensar, F1 seria um tabuleiro de tamanho 1. Esse tabuleiro pode ser coberto apenas com um quadrado. Então, a gente tem uma possibilidade para tabuleiro de tamanho 1. Se a gente for pensar no tabuleiro de tamanho 2, a gente pode cobrir ele com um dominó, de forma completa, ou utilizando 2 quadrados. Então, a gente pode chegar à conclusão de que o F2 vai valer 2. Enquanto, na sequência de Fibonacci, o F2 valia 1 e o F3 valia 2. Então, a diferença dessa relação de recorrência com a da sequência de Fibonacci é que ela está adiantada em um termo com relação à sequência de Fibonacci. De onde a gente chega naquela relação, que é Fn seria o termo de índice n mais 1 da sequência de Fibonacci. Agora eu vou apresentar uma definição muito útil na demonstração de identidades envolvendo os termos de Fibonacci, por meio de ladrilhamentos, que seria definir o que é um ladrilhamento quebrável em uma determinada posição. Nós temos aqui um ladrilhamento de tamanho n, e a gente diz que ele é quebrável na posição k, quando a gente pode quebrar ele após a késima casa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não tem uma peça que está cobrindo as casas k e k mais 1. A gente tem uma peça que está cobrindo a casa k e que termina na casa k. E a próxima peça começa na casa k mais 1. O ladrilhamento ele não vai ser quebrável quando a gente tiver uma peça cobrindo as casas k e k mais 1. O que obrigatoriamente indicaria que seria um dominó cobrindo as casas k e k mais 1, de onde a gente não consegue quebrar o ladrilhamento. E essa definição é muito útil para demonstrar técnicas na resolução de identidades. Como, por exemplo, temos a técnica de troca de caudas. Vou mostrar ela aqui com um exemplo. Nesse exemplo aqui, o termo à direita corresponderia a pares de ladrilhamentos em que ambos têm tamanho n, que estão indicados ali embaixo. O termo da direita corresponderia a pares de ladrilhamentos em que um tem tamanho n mais 1 e o outro tem tamanho n menos 1, que está indicado aqui pela esquerda. A gente vai demonstrar essa igualdade aqui, em que é praticamente uma objeção entre esses ladrilhamentos de tamanho n, esses pares, e o par em que um tem tamanho n mais 1 e o outro n menos 1, com exceção de um termo ali que fica sobrando. Para isso, eu vou utilizar a técnica de troca de caudas, que envolve o conceito de ladrilhamento ser quebrável numa determinada posição. A troca de caudas consiste no seguinte: a gente vai olhar a última coluna em que ambos os ladrilhamentos são quebráveis, que a gente pode passar uma reta aqui. Se a gente for ver, esse ladrilhamento de cima aqui, de tamanho n mais 1, que a gente posiciona em cima, um pouco deslocado com relação de tamanho n menos 1, ele é quebrável na casa k. E o outro ladrilhamento é quebrável na casa k mais 1. Então, a gente pode quebrar esses dois ladrilhamentos e trocar a cauda deles, que seria o que vem após a parte que a gente quebrou, de ordem entre eles. De onde a gente obteria um ladrilhamento em que ambos têm um par de ladrilhamentos em que ambos possuem o tamanho n. E esse processo é totalmente reversível. A gente consegue pegar um ladrilhamento de um par de ladrilhamentos em que um tem tamanho n mais 1 e o outro n menos 1 e formar um par em que ambos têm tamanho n. Mas tem que atentar que essa tem que ser a última posição em que ambos são quebráveis simultaneamente, para poder isso ser feito de forma única. Só que aí tem um problema. Será que a gente sempre vai poder realizar essa técnica de troca de caudas? Porque aqui a gente apenas realizou elas. Se a gente for pensar, por exemplo, sempre que tiver um quadrado, se a peça de cima tiver um quadrado, por exemplo, aqui estaria a peça de cima, aí ela tem um quadrado aqui numa determinada posição. E aqui estaria a peça de baixo. Se ela tiver um quadrado, ela vai ser quebrável tanto nessa posição, quanto na posição seguinte. A peça de baixo, obrigatoriamente, vai ter que ser quebrável em uma dessas duas posições. Porque a gente tem peças que ocupam no máximo 2 casas, a gente não tem peças que ocupam mais do que 2 casas. Então, por exemplo, se tiver um dominó cobrindo essa casa e a casa anterior, essa peça de baixo vai ter que ser quebrável aqui. Agora, se o dominó estiver cobrindo aqui e aqui, a peça de baixo vai ter que ser quebrável aqui. Então, sempre que a gente tiver um quadrado em pelo menos um dos ladrilhamentos, a gente vai conseguir realizar essa técnica de troca de caudas. Aí aqui vem o caso em que a gente não consegue fazer a troca de caudas para esse exemplo, que é de onde aparece o termo menos 1 elevado a n, da identidade. Por exemplo, se n for ímpar, n mais 1 e n menos 1 vão ser ambos pares.
Aí a gente pode preencher os dois apenas com dominós. O que vai acontecer se os dois forem preenchidos apenas com dominós? Sempre que o ladrilhamento de cima for quebrável numa determinada posição, o de baixo não vai ser quebrável, e vice-versa, conforme a gente pode observar aqui no desenho. Então, esse termo aqui, Fn-1, Fn mais 1, possui esse par de ladrilhamentos que a gente não vai conseguir formar um par no termo Fn quadrado. Por isso, nesse caso aqui, esse Fn-1, Fn mais 1 vai ser 1 a mais do que Fn quadrado, de onde a gente não consegue fazer a troca de caudas. Então, seria quase uma bijeção entre os dois termos. Fica só faltando esse termo aqui. E no caso de n-par, de forma equivalente, a gente pode cobrir os dois ladrilhamentos de tamanho n apenas com dominós, e sempre que o ladrilhamento de cima for quebrável numa determinada posição, o de baixo não vai ser quebrável, e vice-versa. Então, nesse caso, vai ter um termo aqui que a gente não vai conseguir fazer a troca de caudas para poder gerar o termo Fn-1, Fn mais 1. Bom, apresentar o próximo grande tópico que se refere aos números de Lucas. Os números de Lucas obedecem à mesma relação que os números da sequência de Fibonacci, só que com condições iniciais ligeiramente diferentes. E a gente vai interpretar também por meio de ladrilhamentos, só que no caso vão ser ladrilhamentos curvos, que serão braceletes de tamanho n, que a gente pode cobrir com quadrados e dominós curvos. Nós vamos indicar essa sequência, que seria a quantidade de braceletes de tamanho n, que podemos cobrir com quadrados e dominós, por L minúsculo, por enquanto, né? Antes de apresentar a demonstração da relação dessa sequência de braceletes com os números de Lucas, eu vou apresentar uma definição útil, que seria definir o que é um bracelete em fase e fora de fase. Bom, bracelete em fase é aquele que é quebrável após a posição n. E bracelete fora de fase não é quebrável na posição n. Quer dizer que tem um dominó cobrindo a casa n e a casa 1. A gente tem que levar em conta que nesses braceletes as casas elas estão numeradas. E seria bom a gente perceber o que seria a última peça do bracelete. A gente pode definir a primeira peça como sendo a peça que cobre a casa 1. No caso, seria a peça que vem aqui. E a última peça seria a peça que vem antes da primeira peça. Seria a peça que vem girando no sentido anti-horário. Então, por exemplo, no bracelete em fase, a primeira peça está cobrindo a casa 1, só que ela não vai estar cobrindo a casa n, porque o ladrilhamento ele é quebrável na posição n. Então, a última peça vai ser a peça que vem justamente na casa n. E no caso do bracelete fora de fase, a primeira peça está cobrindo a casa 1 e a casa n. Então, a última peça vai estar cobrindo a casa n-1, obrigatoriamente. E a gente vai utilizar essa definição de última peça e de bracelete em fase e fora de fase para provar que essa sequência corresponde aos números de Lucas. Se a gente for pensar na última peça de um bracelete de tamanho n, ela pode ser um quadrado ou um dominó. Se o bracelete estiver em fase e essa peça for um quadrado, a peça vai estar determinada que é um quadrado, a gente pode retirar e formar de forma totalmente bijetiva um bracelete de tamanho n-1 em fase. Se o bracelete estiver fora de fase e a peça for um quadrado, também podemos retirar esse quadrado e formar de forma objetiva um bracelete de tamanho n-1, só que fora de fase. Então, nesse caso, sempre que terminar com um quadrado, a gente vai poder formar todos os braceletes de tamanho n-1, tanto fora de fase quanto em fase. E de forma análoga, se a última peça for um dominó e o bracelete estiver em fase, a gente pode retirar esse dominó e formar de forma objetiva todos os braceletes em fase de tamanho n-2. Se a última peça for um dominó e o bracelete estiver fora de fase, a gente vai formar todos os braceletes de tamanho n-2 fora de fase. Dessa forma, a gente pode chegar na relação de recorrência. E que o enésimo termo vai depender do termo de índice n-1 mais o termo de índice n-2. Já que se terminar com um quadrado, a gente vai ter todos os braceletes de tamanho n-1, que seria esse termo aqui. E se a última peça for um dominó, a gente vai ter esse termo aqui, n-2. Aí, só para analisar os primeiros termos. No caso de um bracelete de tamanho 1, ele só pode ser coberto com um quadrado. Então, a gente vai ter que o L1 vai ser 1. No caso de um bracelete de tamanho n-2, de tamanho 2, desculpa, ele pode ser coberto com 2 quadrados ou com um dominó. Só que pode ser um dominó fora de fase, em que ele está cobrindo desse jeito, ou em fase. Então, o L2 ele vai valer 3,
que seria a mesma coisa que o número de Luca de índice 2. E o número de Luca de índice 1 vale 1. Então, dessa forma, a gente tem a igualdade, que a quantidade de braceletes de tamanho n é correspondente ao enésimo número de Luca. Aqui apresentar algumas identidades que podem ser demonstradas e que foram demonstradas utilizando essas interpretações anteriores de ladrilhamentos quebráveis e troca de caudas. Aqui temos uma identidade que relaciona os termos de Fibonacci, que pode ser demonstrada pensando, por exemplo, onde que estaria o último quadrado do tabuleiro. Aqui tem uma identidade que pode ser demonstrada utilizando a técnica de troca de cauda, parecida com a outra, um pouco mais trabalhosa. Essa também pode ser demonstrada utilizando troca de cauda, essa aqui utilizando a definição de ladrilhamento quebrável. E da mesma forma para todas essas outras identidades. Bom, o próximo grande tópico que foi estudado refere-se às sequências de convergentes de frações contínuas, que são as sequências que constituem excelentes aproximações para números irracionais. Bom, dados inteiros de A0 até a n, que são menores ou iguais a 9, nós temos que a fração contínua de índice n, que corresponde a um determinado número irracional, pode ser definida dessa forma, com essa notação entre colchetes, com os números de A0 até a n, que seria equivalente a essa fração aqui, que a gente pode denominar por P sobre Q, sendo P e Q números primos relativos entre si. O P e o Q são números que seriam funções dos termos A0, A1 até a n. E é um resultado conhecido da teoria dos números, que os números P e Q são dados para essas relações de recorrência, sendo que o P de índice A0 vale 0 e o Q de A0 vale 1. Nós vamos achar uma interpretação para essas sequências P e Q, que representam o numerador e o denominador da sequência de frações contínuas, utilizando ladrilhamentos. Nós vamos denominar essa sequência aqui de P maiúsculo, que também depende dos termos de índice A0 até a n, como sendo tabuleiros de tamanho n-1 com quadrados empilháveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que sempre que a gente for colocar um quadrado, a gente tem a opção de poder colocar mais de um quadrado, um empilhado em cima do outro. Só que existem condições de empilhamento. Por exemplo, essa condição A0 refere-se à casa 0 do tabuleiro que nós vamos ladrilhar. Por exemplo, aqui temos um tabuleiro de tamanho 12, com casas indo de 0 até 1. Aí o índice A0 corresponde à casa 0. Nesse caso, o A0 vale 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que na casa de índice 0, a gente pode empilhar até 5 quadrados. E essa sequência aqui, ela conta quantos ladrilhamentos a gente pode formar com essas condições de empilhamento, em que os quadrados podem ser empilhados, mas os dominós não podem ser empilhados. Então, no caso, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui que a gente colocou 2 quadrados, que seria só um ladrilhamento possível, mas a gente poderia colocar até 5 na casa de índice 0. Nós vamos denominar essa nova sequência aqui Q, que vai ser o que vai corresponder ao denominador da sequência de convergentes de frações contínuas, como sendo a mesma sequência P, só que a gente ignora o índice A0. Então, o Q também é uma função de A0 até a n, só que a gente vai determinar como sendo um tabuleiro de tamanho n, só com as condições de empilhamento de A1 até a n, que seria o que está demonstrado aqui, que está desenhado aqui, no caso. Aí aqui a gente tem a relação de recorrência para o P, que vai ser a mesma relação de recorrência do P, que seria o numerador da sequência de convergentes de frações contínuas. Se a gente for pensar na primeira peça de um tabuleiro de tamanho n, ela pode ser um quadrado ou um dominó. No caso, pode ser uma pilha de quadrados, a peça que estiver na casa 0. Então, se for um quadrado ou uma pilha de quadrados, a gente tem A0 possibilidades, porque são A0 quadrados que a gente vai colocar na primeira casa. Isso aí vai estar multiplicado pela quantidade de tabuleiros que vão de 1 até n, que seria o P com condições que variam de A1 até a n. Só que se a primeira peça, ao invés de ser uma pilha de quadrados ou um quadrado, fosse um dominó, a nossa primeira peça estaria determinada e a gente teria um tabuleiro com casas indo de 2 até n, que seriam condições de empilhamento de 2 até n, que seria equivalente ao P com condições de empilhamento de A2 até a n. Só que pela definição acima, o Q, se a gente ignorar a primeira condição de empilhamento do Q, a gente vai ter o P.
Então, a gente pode denominar esse P aqui como sendo o Q com uma condição A1, que seria a mesma relação de recorrência que foi encontrada anteriormente para a sequência do numerador das frações contínuas. E, da mesma forma, é válida a mesma relação de recorrência para o Q. E, com isso, a gente, de forma análoga, e com isso a gente vai ter que o P, que foi denominado aqui como sendo os tabuleiros de tamanho n mais 1 com essas condições de empilhamento, vai corresponder ao numerador da sequência de frações contínuas com esses termos aqui, de A0 até n. E o Q, que a gente denominou aqui em cima, vai ser correspondente ao Q do denominador da sequência de frações contínuas. Aqui temos um exemplo que podemos resolver utilizando essa interpretação via ladrilhamentos, que é um resultado conhecido da teoria dos números. No caso, o Pn corresponde a um tabuleiro de tamanho n mais 1, com condições de empilhamento indo de A0 até a n. E Qn menos 1, pela definição anterior, que a gente ignoraria o termo de índice A0, vai corresponder a um tabuleiro de tamanho n menos 1, com condições indo de A1 até a n. Então, a gente pode posicionar esses dois tabuleiros, um em cima do outro, e fazer da mesma forma que foi feito anteriormente para a sequência de Fibonacci, a troca de caudas, que a gente vai obter um par de ladrilhamentos de tamanho n, só que um vai ter condições de empilhamento de A0 até n menos 1, que seria correspondente ao termo Pn menos 1, e o outro com condições de empilhamento de 1 até n, que seria correspondente ao termo Qn. E isso é quase uma abjeção, né? Porque a gente tem que se lembrar que tem aquele caso que pode ter só dominós e que a gente não consegue fazer a troca de caudas. Seria um exemplo equivalente àquele feito anteriormente, só que tem as condições de empilhamento aqui, no caso. Bom, aqui vou mostrar algumas identidades que relacionam essas interpretações de frações contínuas com as interpretações anteriores de Lucca e de Fibonacci. Por exemplo, essa sequência aqui com termos de A0 a n valendo 2 e esses demais termos todos valendo 1, que corresponderia a uma determinada convergente de fração contínua, corresponde ao termo de Fibonacci de índice n mais 3 sobre o de índice n mais 1. Sendo esse termo de Fibonacci aquele dos tabuleiros de tamanho n. E essa outra sequência de fração contínua aqui corresponde a uma determinada razão entre dois números consecutivos de Lucca. Aqui seria um outro exemplo também que pode ser resolvido utilizando essa interpretação de empilhamentos, de tabuleiros com quadrados que podem ser empilhados. Bom, aqui eu vou apresentar o grande resultado que foi obtido durante o estudo, que se refere a um problema em aberto que eu consegui resolver utilizando ladrilhamentos. É um problema que possui a solução, mas não possui a solução utilizando ladrilhamentos. A identidade é essa aqui. Bom, não dá tempo de demonstrar isso aqui, mas aqui eu posso mostrar alguns passos assim que foram utilizados. Eu busquei pegar esses termos aqui do lado esquerdo da igualdade e tentar gerar esses termos que seriam tabuleiros de índice n mais 2. Por exemplo, primeiro eu peguei o termo de índice, um tabuleiro de tamanho n, juntei com um tabuleiro de tamanho n mais 4, e com esses dois tabuleiros, eu formei 3 vezes os tabuleiros de tamanho n mais 2, que estaria representado aqui nessa foto de baixo. E com todos esses demais termos aqui, eu meio que busquei encontrar um padrão para poder formar os outros n menos 2 vezes os tabuleiros de tamanho n mais 2, e de forma que ainda sobrou um termo 3, que seria correspondente a um termo F1 e um termo F2, que ficaram sobrando no final. Bom, conclusão. Conseguimos estudar as relações entre recorrências lineares e interpretar recorrências lineares via ladrilhamentos, com destaque, um enfoque principal para os números de Fibonacci, os números de Lucca e a sequência de convergentes de frações contínuas, mas essas definições podem ser estendidas para recorrências mais gerais, tipo qualquer recorrência com coeficientes constantes. Pudemos demonstrar algumas identidades envolvendo recorrências lineares via ladrilhamentos, identidades envolvendo sequências de convergentes de frações contínuas também, e também pode-se resolver um dos problemas em aberto que não possuía resolução via ladrilhamentos e que era sugerido pela referência bibliográfica.
Alguns dos próximos passos que podem ser seguidos referem-se a novas sequências que podem ser estudadas utilizando essa interpretação de ladrilhamentos, outras técnicas que podem ser utilizadas e também outros problemas em aberto que não possuem resolução por ladrilhamentos, já que na referência bibliográfica utilizada havia vários deles. E aqui está a referência que foi utilizada. Só isso. Obrigado. Perguntas?